Olá pessoal, tudo bem? Quero que vocês saibam que eu estou com muita saudade de todos e não vejo a hora da gente reencontrar pessoalmente. A nossa aula de hoje vou iniciar com uma frase de um filósofo chamado Confúcio. Escolha um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Depois que vocês assistirem a aula, vão entender o porquê dessa frase. Vamos lá? Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o trabalho. Com o trabalho, podemos ver que existe o consumo e o lazer, humanização ou tortura, suas concepções e o trabalho como mercadoria, alienação. O que podemos dizer sobre o trabalho? O trabalho, você acaba trabalhando para o consumo, para comprar alguma coisa, não é isso? Mas também você trabalha para o lazer. Você quer descansar um pouquinho, fazer alguma viagem, né? Fazer alguma atividade final de semana ali, fazer uma festinha, uma reunião com os amigos, né? Que se torna um lazer, você precisa consumir. Ah, eu gosto de ficar em casa jogando um videogame, né? Sou mais caseiro, mas é um lazer que precisa do videogame. E o videogame não custa tão barato assim não, né? Enfim, então o consumo, o lazer e o trabalho estão interligados. Porque você precisa trabalhar para poder ter dinheiro, para consumir e para ter um lazer. E aí esse trabalho, ele se torna uma humanização ou ele é uma tortura? É tão triste quando a pessoa ela vai trabalhar e ela sabe que ela está se matando de trabalhar e o salário que ela vai ganhar mal vai dar para ela ter um lazer ou para ela realmente comprar aquilo que ela precisa, que ela necessita, né? Olha, tantas famílias que a renda é de 2 salários mínimos no máximo, né? E essa família paga um aluguel que é caro, ela precisa comer, tem filhos, ela precisa comprar roupas, as roupas não duram a vida inteira, né? E se torna um consumo. Não existe família, não existe ser humano sem um consumo, né? O que existe é, às vezes, um hiperconsumo, diferentemente do consumo, né? Que nós já vamos falar sobre isso. Mas todo mundo consome. Todas as pessoas consomem de alguma certa forma, né? Ah, se não compra bens materiais, ela consome com comida. Todo mundo precisa comer para sobreviver, né? Não é mesmo? E para isso precisa trabalhar. Se você não trabalha, como que você vai lá na feira? Como que você vai no mercado, né? Ninguém dá nada. Embora existam algumas ONGs, algumas pessoas, né, que distribuem cestas básicas, mas não é bem assim, né? Então a gente precisa trabalhar. E o trabalho, existem as suas concepções, né? Porque o trabalho, ele dignifica o ser humano, né? Então, aquelas pessoas que vivem na rua, que pedem dinheiro, né? É muito triste isso. Assim, para elas mesmas, isso é sacrificante. Olha, muitas pessoas estão ali não porque querem, porque foi a sua opção, mas porque as circunstâncias o levaram àquilo, né? De repente elas tiveram poucas oportunidades na vida, né? Lógico, assim, eu não sou a favor de ficar alimentando ali aquelas pessoas, de ficar dando dinheiro, né? Mas cada pessoa tem a sua história, né? O seu contexto histórico-social, né? Então,
E aquelas pessoas que fazem alguma coisa no sinaleiro, que estão ali usando a sua arte, né? Ou que estão vendendo o seu moranguinho ali no sinaleiro, os seus paninhos de prato, 5 panos por 10 reais, né? Então, elas estão trabalhando, elas estão arrumando um meio de trabalho para poder sobreviver, né? Para poder consumir, para poder ter um lazer também, né? Mas dentro dessas concepções, o trabalho, ele faz muito bem às pessoas. É satisfatório quando você tem um trabalho, né? Mais que você ganha pouco, mas você fica satisfeito. É tão bom você ter alguma ocupação em sua vida, né? Você ter o horário para você ir para o trabalho, voltar do trabalho, né? E falando um pouco do trabalho como mercadoria e alienação. Nesse contexto, o Karl Marx vai analisar, né, esse trabalho, que o ser humano muitas vezes ele se aliena, né? Ele trabalha além do que ele deveria para ele poder consumir, né? Embora esse trabalho ele seja uma mercadoria, né, uma troca ali com o seu com o seu patrão, né, ou se ele é autônomo com o seu cliente, mas as pessoas elas às vezes ultrapassam aquela carga horária e o trabalho acaba virando uma alienação. O Karl Marx ele vai citar que no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, aconteceu o que, gente? A Revolução Industrial, né? E por que precisou acontecer essa revolução? Porque as máquinas, elas vieram para tomar o lugar daqueles funcionários, né? Daqueles trabalhadores que já estavam trabalhando muito além do que era permitido, né? Horas excessivas, mulheres gestantes, crianças, né? Hoje em dia existem aqueles programas é, de adolescentes que eles trabalham certas horas, né? Ajuda muito a família, mas são as horas determinadas pela lei, não pode ultrapassar. Se ultrapassa isso aí é exploração, né? E também é uma alienação. Muitas mulheres que ganham inferior ao que o homem ganha, fazendo a mesma coisa, né? Então essa diferença ali. E antigamente era pior, gente. Era muito menos vista ainda uma mulher trabalhando. Até porque se fosse para contratar ela, tinha aquela questão de uma mulher ela pode engravidar e ela não vai produzir. Uma mulher gestante pode produzir menos, né, do que uma mulher que não está gestante. Então todas essas colocações ali, né, que isso não é de hoje, né, pessoal, isso já é lá, né, dos séculos passados. Mas o Marx ele sempre falou nisso aí, né, nesse trabalho tortura, né, nessa mercadoria ali. E com isso, vamos falar um pouco da sociedade pós-moderna, do hiperconsumo. O que seria isso? O hiperconsumo é você consumir além do que o normal, né? É um hiper, é muito, né? Se você já acha que para você trabalhar, para você consumir, você precisa trabalhar muito, imagine se você tiver um hiperconsumo, então. Aí que você vai viver para trabalhar, não trabalhar para viver, né? E é isso que tem acontecido com a pós-modernidade, né? É muita coisa, muita tecnologia, muita coisa legal, assim, são muitas publicidades que nos enriquecem os olhos, né? E que nos faz consumir. Por isso, o Lipovetsky, um filósofo mais moderninho ali, ele vai trabalhar exatamente essa questão do hiperconsumo, que as pessoas elas
acabam consumindo além do que elas precisam, muitas vezes para suprir algo que faz falta em sua vida. Um estado de felicidade, né? Um prazer momentâneo, não é isso? Quantas vezes você estava triste com alguma coisa, decepcionado, e aí, para você se sentir um pouco melhor, você acabou comprando algo que às vezes você nem precisava, ou você sai para se distrair, acaba comendo além da conta, vai num restaurante caro, né? Sei lá, vai lá no shopping, dá uma volta, e tudo custa caro no shopping, né? E quando você volta para casa, você, meu Deus, o que eu fiz? Esse mês eu não podia gastar tanto assim, eu já tava com o meu salário contadinho. Então, essa teoria dele tem muito a ver com a nossa vida atual, né? Porque com esse mundo de tecnologia, para a gente poder se comunicar com os amigos, precisa ter um celular de última geração, ele que tem o WhatsApp. Ah, tá. Mas aí, para ele funcionar o WhatsApp, você precisa ter uma internet. E nem sempre a internet de certas operadoras lá supra aquilo ali. Você coloca ali R$10, não dura para nada. Ah, não, mas então eu vou fazer uma conta mensal, eu vou pagar ali R$29,90 no mês, né? Ah, não, mas eu quero ver outras coisas também, né? Olha, no momento nosso aqui de pandemia, nós precisamos entrar na plataforma, precisa ter uma internet boa. Muitas vezes precisa o quê? Assinar uma internet que custa no mínimo R$100, né? Para você ter um pouquinho mais ali de internet no mês. Aquela internet que não fica caindo, né? Que você pode entrar nos sites, né? Fazer as pesquisas ou entrar na plataforma, poder ver todas as atividades ali, né? Então, assim, tudo custa, né? Você precisa ter um bom computador. Ah, mas o computador, ele fica ultrapassado, ele acaba enchendo de vírus, você precisa mandar formatar ele, né? Não pode demorar muito, então você perde todas as suas coisas. Então, assim, acaba virando um hiperconsumo involuntariamente para você sobreviver, né? Para que você consiga estar ali atualizado, né? Você precisa, acaba consumindo mais do que você era acostumado. E isso vai virar um hiperconsumo, tá? Isso vai te satisfazer? Vai, muitas vezes, né? Porque a gente fica irritado quando você vai entrar em algum site, alguma coisa ali, e a internet não flui. Agora, se você tem uma internet boa, é outra coisa, né? Aí dá gosto você baixar aqueles vídeos, num instantinho baixa, agora fica horas ali, aquela bolinha rolando, né? Então, o Lipovetsky, ele estava muito certo com isso, né? Não só aquelas pessoas que compram roupa, sapato, isso, aquilo, né? Mas sim aquelas pequenas coisas que se você for para colocar ali num papel, você acaba se identificando com esse hiperconsumo que você faz, né? E aí eu passei para vocês uma atividade sobre uma tirinha, né? Uma tirinha que estava lá no livro, né, do André Dahmer. Ele vai falar realmente, olha, sobre o celular, né? Então, ali naquela tirinha diz, meu celular de última geração acaba de chegar. Aí, no outro quadrinho, estou vendo uma mancha de sangue na caixa. Gente, é uma metáfora, não é mesmo? E essa mancha de sangue estava escrito socorro. O que aconteceu? Era para vocês interpretarem essa tirinha. Que nesse caso, quem que escreveu aquilo ali? O trabalhador, que estava ali horas trabalhando ali para fazer aquele celular de última geração, né? Essa seria a crítica, né? Que existe uma produção nas indústrias, né? Onde jornadas de trabalho são excessivas, né? Com baixas remunerações, né? Então essa seria. E você
E você poderia até estender essa crítica, né? Dizendo que muitas vezes a gente compra mercadoria, né? Porque é mais barato. Vai lá no Paraguaizinho e compra vários CDs ali por R$ 10. Mas você não para para pensar que quem está fazendo aquele CD original, ele custa para isso, né? Por que a gente acaba comprando esses produtos mais baratos, sendo que de alguma forma é feita com alguma ilegalidade, pode ter certeza disso, né? E aí a outra questão era para você fazer uma dissertaçãozinha ali, né? No mínimo 15 linhas, né? Com sua opinião, né? Relacionando o trabalho do homem e o consumismo, né? Nesse caso, né? Será que o ser humano ele consome apenas o que ele ganha? Ou se ele vai gastar mais do que ele ganha, ou mais do que ele precisa, né? Essa questão ali era bem subjetiva, né? Vai de cada um mesmo. Eu, né, na minha particularidade, acredito que a gente sempre acaba gastando muito mais do que a gente ganha, tá? Às vezes você tem que ali, como a gente até fala, acender uma vela para cada santo, porque cada mês é um santo que recebe uma velinha, porque nem todo mês dá para pagar todas as continhas, né? Infelizmente. Que acontece ali uma outra coisinha fora do orçamento, né? Então, imprevistos acontecem, de repente você fica doente, acaba tendo que gastar na farmácia, né? E olha, esse mês o meu computador acabou dando pane. Eu tive que mandar formatar, senão eu nem poderia estar aqui fazendo essa aula com vocês, mandando os conteúdos na plataforma, né? E eu preciso para eu trabalhar, eu preciso do meu computador. Então eu tive que gastar, né? Com uma pessoa, com um técnico que fez isso aí, né? Infelizmente. E assim por diante, né, gente? Bom, por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês com essa explicação, né? E aguardo vocês se tiver mais algumas dúvidas ainda, né? Ok? Um beijão a todos!